E aqui estão os palpites de quarta-feira, dia 4/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará. O Botafogo é o 9º e o Ceará 10º. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence. Copa do Nordeste, Confiança e Bahia. O Confiança é o 5º e o Bahia 1º. Nos últimos 5 jogos, o Confiança venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Paulista Feminino, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras é o 2º e o São Paulo o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o São Paulo. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Colombiano, Tolima contra Medellín. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Medellín venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Tolima. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. América de Cali e Júnior. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Júnior venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nas últimas partidas entre essas duas equipes, tivemos 2 empates, 2-2 e 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Copa da Colômbia, Alianza contra Águilas. Nos últimos 5 jogos, o Alianza venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Águilas venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Egito, semifinais, jogo de ida. Ismaili contra Cerâmica. Nos últimos 5 jogos, o Ismaili venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como mandante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Cerâmica venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10.
Nos últimos 4 jogos entre essas duas equipes tivemos 3 vitórias do Cerâmica e uma do Smile. 3-1, 2-1, 1-0 e 1-0. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Liga das Nações da UEFA, semifinais. Alemanha contra Portugal. Nos últimos 5 jogos a Alemanha venceu 3, empatou 2. Em casa venceu 4, empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Portugal venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Copa do Japão, jogos de ida. Osaka contra Yokohama. Nos últimos 5 jogos, o Osaka venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Yokohama venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Yokohama. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Fukuoka contra Hiroshima. Nos últimos 5 jogos, o Fukuoka venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Hiroshima venceu 4 e perdeu 1. Como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Hiroshima. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Verde contra Kashiwa. Nos últimos 5 jogos, o Verde venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Em casa, venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam não em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Kashiwa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.